Olá pessoal, estamos ao vivo agora. Teremos uma aula super incrível. Vamos atender a pedidos falando sobre gravidez após os 40 com o nosso super especial convidado, Dr. Carlos Correia, que é ginecologista e obstetra. Então vai ser uma aula muito bacana, tirando muitas dúvidas de pessoas que pediram para a gente falar sobre isso. E eu acho que realmente é um tema muito atual e um tema muito importante. Então, boa noite para quem está chegando agora, né? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom, agora deu certo. Que coisa boa. Esse negócio de internet é Seja assim mesmo. bem-vindo. Então, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito bom. Te agradeço demais. Estou muito E feliz por você estar aqui, sempre né? às horas, quando E precisar. A iluminação aceitado tá o meu ok. convite. Tá ótimo, tá Tá bom? excelente, tá muito Não. bom. Vamos lá então, né? Uma honra tê-lo aqui, um prazer muito grande. Vamos trocar os conhecimentos aí que todo mundo quer ouvir, né? Claro, fica à Seja vontade. muito bem-vindo. Bom, como eu estava falando, pessoal, então é isso, né? Uma primeira gravidez super tranquila, dei aula, fiz de tudo na vida, dancei, fiz tudo até 9 dias antes, e uma segunda gravidez de alto risco, repouso absoluto durante 8 meses. Mas agora nós vamos falar para você aquilo que você está esperando ouvir. E eu quero te convidar para participar do nosso Telegram. Caso você não esteja participando ainda, clique no link da bio para você participar, tá bom? E aí você será direcionado. O Telegram, a gente tem conteúdos exclusivos, a gente se fala mais e a gente troca mais informações. Então, clica lá e participa com a gente, tá bom? Vamos seguir então, né, doutor Carlos? Fica à vontade. Doutor Carlos tem uma série, né, um currículo gigantesco, gente. É ginecologista, obstetra, é professor na faculdade, né, no Unipam, e tem uma série de outras coisas aí. Então, assim, uma experiência maravilhosa, um médico super bem conceituado, né? Então, é uma alegria enorme tê-lo aqui, né? Vou Obrigado. deixar você dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, compartilhar com vocês algumas coisas que eu sei da minha área. Além de médico, eu tenho pós-graduação em filosofia também, então se alguém quiser perguntar algum conselho, tudo, eu estou à disposição. Excelente. Olha, eu sinceramente fiquei encantada, porque um médico que fez filosofia, eu nunca vi falar. Realmente não. Para E entender é o universo feminino, a gente tem que fazer de tudo, né? verdade, verdade, maravilhoso, excepcional. Bom, vamos lá então, né, doutor Carlos, no nosso assunto que é mais voltado para essa questão aí. Muitas mulheres, a gente fez uma pesquisa e muitas mulheres pediram para falar sobre essa questão da gravidez após os 40, que é um assunto bem atual mesmo, né? Isso tem acontecido muito mesmo, né? Então, eu queria te perguntar primeiro se existe assim uma idade ideal para engravidar, né? A partir de que idade que esses riscos aumentam? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Claro. Primeiro a gente tem que pontuar que a gravidez nessas, principalmente essas artistas, né, que ficam deixando para engravidar cada vez mais tarde, porque estão no auge do seu sucesso e tudo, isso não é para todo mundo. A gente sabe que a mulher ela já nasce com a sua população de óvulos estabelecida. Então, o óvulo de uma mulher ela tem a idade da mulher. Ela já nasce com eles. É diferente do homem, que ele produz espermatozoides novinhos a cada 3 dias. Tá? A maturação do corpo dessa mulher vai ocorrer para a gravidez em torno dos 18 até os 35 anos. Então, essa é a idade que a gente recomenda que se engravide, a partir dos 18, antes dos 35 anos. Por que isso? Porque antes dos 18 anos, o organismo ainda não está totalmente formado. Embora a gente veja aí vários casos na mídia, né, sobre gravidez, teve recentemente aquela menina de 10 anos, lá do Espírito Santo. Então, isso não é o ideal, porque vai trazer para ela tanto prejuízo fisiológico do organismo e também psicológico.
E a gente sabe também que depois dos 35 anos, a gravidez ela é mais difícil. Para vocês terem uma ideia, depois dos 35 anos, a fertilidade de uma mulher cai em torno de 60%. É muita coisa. É muito. Então, é obrigação do ginecologista, do obstetra, alertar essas mulheres para essa faixa etária. Porque o que a gente está... A faixa etária para engravidar. Porque o que a gente está observando hoje? Que a mulher, primeiro, ela quer fazer uma carreira, né? Ela quer se formar, ela quer ter uma independência financeira, uma independência emocional. Depois que ela vai atrás do príncipe encantado, como se ele existisse, né? E aí que ela pensa em engravidar, né? E às vezes esse prazo já está esgotado, ela não consegue mais. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou aqui para a América Latina que depois dos 40 anos, apenas 5% das mulheres engravidam de forma espontânea. Então, existe forma da gente contornar essas situações, né? Creio que você vai me perguntar isso, mas de forma espontânea é pouco, é apenas 5%, né? E retorno de novo ao caso das cantoras, das atrizes, ocorre muito o congelamento de óvulos, né? Então, quando elas são jovens, elas congelam os ovos, porque não quer ter filho naquele momento, mas depois dos 40, ela pode, até na menopausa, inclusive, se a mulher já tiver menopausada e se for feito um tratamento adequado, mas com óvulos novos, que ela congelou, o óvulo de doadora, ela pode realizar o seu desejo de ser mãe com segurança. Certo. Uhum, muito bom, né? Bom, e aí eu te pergunto, quais os riscos, né, de uma gravidez depois dos 40 anos de idade, tanto para a mãe quanto para a criança? É uma preocupação grande que a gente tem que ter, porque não é tão simples assim. Também, embora a gente veja casos que transcorre tudo naturalmente, eu posso citar um caso que eu tive que é bastante interessante, há alguns anos aqui em Patos. Eu tive uma paciente de 58 anos, que nunca tinha tido filhos, né? 58, Olha, que ela engravidou uhum. de forma espontânea. Foi até engraçado, porque ela procurou um profissional que começou a tratá-la de menopausa, porque ela não menstruava Sei. mais. E quando ela me procurou em consultório, eu examinei e já dava para ouvir o coraçãozinho do bebê. Então eu falei para ela, olha, sua menopausa é isso aqui, ó, é um bebê que está esperando. E a gravidez transcorreu de forma tranquila. Ela apesar de ser uma gravidez de alto risco, a gente chama, mas ela não teve nenhuma intercorrência e nasceu uma menina, que por sinal chama-se Carla Helene, minha homenagem, não teve absolutamente nada. Mas o que a gente tem em relação à mãe? A mãe, quando ela engravida depois dos 35, já é considerada uma gravidez de alto risco. Então ela é mais risco para diabetes gestacional, ou desencadeamento de um diabetes que pré-existia e ela não sabia. Se ela tinha alguma cardiopatia, vai ser desencadeada essa cardiopatia. Mas a grande preocupação que a gente tem é com a pré-eclâmpsia. É o diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia. São esses dois principais fatores que preocupam o obstetra no segmento de uma mulher grávida depois dos 35 anos e principalmente depois dos 40. Do lado fetal, do lado do bebê, a gente tem algumas anomalias genéticas, né? Ele pode ter alguma mutação genética, e a principal delas é a chamada síndrome de Down. A síndrome de Down, a gente sabe que ela incide. Por que isso acontece? Porque o óvulo daquela mulher ele já está, se me permitem a palavra, envelhecido, depois dos 35, Sim. depois dos 40 anos. Então, a incidência de síndrome de Down e também outras síndromes genéticas, não só ela, mas ela é a mais frequente, ela ocorre principalmente depois dos 40 anos. Outro dia uma paciente me questionou, mas a gente vê tantos casos de mulheres mais jovens que têm filhos com síndrome de Down e raramente a gente vê uma depois dos 40. Por que isso acontece? É porque se engravida mais antes dos 40, é óbvio. Tá? E aquilo pode acontecer em qualquer momento. Só que, estatisticamente, depois dos 40 anos, isso acontece com uma frequência maior.
Então, se as mulheres, depois dos Uhum. 40, engravidassem na mesma intensidade, na mesma incidência que as de 20, 20 e poucos anos, aí a gente veria essa diferença mais gritante ocorrer. Certo. Então, pelo que você Aham. perguntou, então, do lado materno, o diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, do lado fetal, principalmente essa malformação genética. E a gente poderia colocar também o trabalho de parto prematuro, que elas podem ter, nascer antes da hora, né? Ele não tem um desenvolvimento adequado, que a gente chama de PIG, pequeno para a idade gestacional, ele não alcançar aquele Sim. peso que ele deveria ter. Então, tudo isso pode acontecer Uhum. em escala menor durante essa gestação. Muito bom. Doutor Carlos, a Cacilda está fazendo uma pergunta. Antes de eu continuar com as minhas perguntas, eu vou fazer a dela. Com O que vontade. que, o que, não vou te chamar de senhor, não. Ela te chamou, mas eu não vou te chamar, não. Fique à Você me dá vontade. licença. O que você sugere para quem quiser engravidar com 49 anos? Eu sugiro boa sorte, principalmente. Com certeza. Boa sorte. Então Mas é olha só, isso. estudos mostram que depois dos 40, eu não sei se a pergunta dela é relativa aos óvulos dela, né, ou de alguém que ela conheça, ou de doação de Sim, óvulos, né, porque certo. as clínicas de infertilidade trabalham com um limite de idade até 44 anos para utilizar o óvulo daquela mulher. Tá? Por quê? Porque depois dos Certo. 44 anos, nós temos 86% de incidência de malformação genética. Então, ela teria Nossa, aí muito 14% alto, né? de bebê Nossa. não ter absolutamente nada. Mas a Aham. incidência de uma malformação genética é muito grande nesse aspecto. Então, as clínicas de fertilidade, eles indicam o óvulo doado. Tá? Ela pode engravidar com óvulo doado. E mais ainda, recentemente, estão fazendo o embrião doado. Então, aqueles embriões, eu já tive duas pacientes que fizeram isso, aqueles embriões que, digamos, a mãe não quer mais, ela já completou o número de filhos que queria, a prole está satisfeita. Ela pode adotar aquele embrião, ser implantado no útero dela e a gravidez transcorrer de forma natural. Tá? Agora, em relação à Certo. idade para Certo. gestar o filho, isso não existe. Tá? Como eu coloquei para você, Uhum. até a mulher que já entrou na menopausa, quando ela é adequadamente tratada, é claro que aí nós vamos ter que usar alguns hormônios, ela pode gestar. Certo. Nós tivemos há pouco tempo, só abrindo um gancho aí para a Cacilda que perguntou, um caso de uma atriz, acho que da Rede Globo, não sei, que engravidou aos 62 anos, de forma espontânea. Olha. O nome dela, se não me Aham. engano, é Solange Couto, tá? Uma atriz global. Olha só. Era global, não sei como é que tá. Aham. Mas foi destaque na É. mídia e também foi destaque entre a gente, né? Porque aí você vê, mas 68 anos ela engravidou, então eu também posso engravidar. Não, não é assim. Isso aí é um caso em Aham. milhões e milhões e milhões. Então é uma raridade muito grande que existe. Entendeu? Pois é. Nesse caso é uma bênção, né? Para quem quer. Uhum. É uma verdade mesmo, né? Bom, mas então é isso, Solange. Agora, eu sei que todo mundo sabe, mas eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que é importante a gente falar, né? Por que é importante procurar um médico antes de engravidar? Eu só vou dar um alô No aqui. caso, Eu estou recebendo aqui de Uberlândia, o Maurício e a Graciele. Eles moravam aqui em Patos e ela tinha dificuldades para engravidar. E eu fiz 2 tratamentos e ela teve 2 gestações tranquilas. E ele está me relatando aqui que eles estão esperando Tomás agora, o terceiro filho. Parabéns, Maurício. Parabéns, Graciele. Espero que dê tudo certo aí para vocês, tá bom? muito O bom, muito bom. Adriane, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que é de importância, porque é um trabalho que foi lançado esse ano pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. Eles fizeram um trabalho muito, muito interessante. Eles pegaram mulheres na faixa de 20 até 35 anos, que é uma faixa ideal para gravidez, e foram lá por videolaparoscopia, ou seja, foi dentro da barriga da mulher, né? Ela anestesiada, e tirou um pedacinho do ovário.
com ela jovem. E congelou, certo. deixou congelado. Tá? Depois que essa mulher chegou na menopausa, ou seja, os ovários dela pararam de funcionar, de produzir hormônio, eles pegaram aquele pedacinho de ovário dela que estava congelado e implantaram no corpo dela. E ela voltou a produzir hormônios naturalmente. Olha que interessante. Gente, que Então a incrível. gente a gente está aí diante de um dilema que parece que futuramente a menopausa não vai mais existir, né? Se, Olha se só. Uhum. E essas mulheres, com É, essa produção hormonal adequada, elas são capazes de engravidar, tá? São capazes de engravidar. Claro que os ovos delas já não estão, digamos, mais aptos para isso, porque já estão envelhecidos, mas os óvulos que ficaram congelados podem ser implantados dentro do útero dela. Então a gente está sim, vendo aí o nossa. prenúncio do fim da menopausa e da capacidade da mulher engravidar em qualquer faixa etária que ela queira. Vamos ver o que, que o futuro vai Certo. nos dizer, não é isso? Isso que é reserva, porque eu falo sempre o seguinte, é maravilhoso ser mãe, né? Mas dá um certo trabalho, né, gente? Quem tem filho aí sabe como que é. E a gente vai perdendo a força para criar essas crianças, essa energia dessas É crianças. verdade. Eu Então, sempre brinco que ter filhos depois de uma certa faixa etária, você passa a ser avó dos filhos e não mãe, né? Porque não consegue correr atrás, isso, só pegar um pouquinho e exatamente. tal. Tem que ter É, uma babá 24 horas. mas eu acredito que com isso, com essa evolução aí, há de se criar uma maneira com que as mães tenham energia para dar conta Claro, disso claro. tudo, né? Mas é maravilhoso. Mas respondendo a sua pergunta, você disse qual a importância de procurar um médico, né, para engravidar, Isso. independente se seja aos 40 anos, antes ou depois dos 40 anos, a importância é muito grande, porque o médico vai fazer determinados exames para detectar se o seu organismo está apto para receber aquela gravidez, né? Se ela nunca engravidou, também pesquisar por que ela nunca teve essa gravidez. Então, a gente sabe que hoje a causa de infertilidade 50% as causas são femininas, 50% masculinas. Então, a gente tem que investigar o casal. É o papel do médico fazer isso. Tá? O que, que a gente faz? Normalmente, se a mulher ela tem menos que 35 anos, que como eu coloquei no início, depois dos 35 anos, a fertilidade já vai cair em torno de 60%. Tá? E menos de 35 anos, a gente dá o prazo de 1 ano para essa mulher engravidar de forma espontânea. A gente explica para ela qual que é o período fértil, como é que ela deve proceder e tal, para ter o coito fecundante naquela época e tudo mais. Se ela já tem mais de 35 anos, aí você já deve procurar uma causa de por que, que ela não está engravidando. Porque o prazo dela, veja bem, está correndo. Depois dos 35, a fertilidade vai cair 60%. Então você já tem que investigar, tanto o homem quanto a mulher, para achar uma causa. E outra coisa fundamental, além de fazer todos os exames, né, para ver se ela não tem alguma doença, para ver se ela tomou as suas vacinas todas, para ver se ela é susceptível a alguma patologia durante a gravidez, como a toxoplasmose, por exemplo, que a gente pode depois comentar. O médico vai pedir essa Uhum. série de exames e prescrever o ácido fólico, né? Hoje, no mundo inteiro, as mulheres, o ideal é que elas começassem a usar o ácido fólico assim que elas planejam engravidar, para ter uma reserva Ah, adequada no organismo, para quando engravidar aquilo já uhum. começar a agir. Tá? Para que serve esse ácido fólico? Não sei se já foi dito isso aqui nas suas lives, mas o ácido fólico ele tem um grande papel, ele tem um grande papel na prevenção de distúrbios neurológicos no bebê, tá? Principalmente uma Uhum. malformação da medula. Tá? Mas tem também outras funções. Ele previne, por exemplo, o lábio leporino, tá? Aquele bebê que vem com uma fissura labial. Ele previne também a polidactilia. O que é isso? Aquele bebê que pode vir com um dedinho extra. Tá? E ele Ah, previne também nos fetos do sexo masculino algumas patologias de uretra. Tá? Então, é muito sim. focado, às vezes, a prevenção só do trato neural, do sistema neurológico, mas o ácido fólico também ele tem essas funções. E hoje sabe-se que a paciente que Uhum. tem um bom aporte de ácido fólico durante
antes e durante a gravidez, né? Ela tem uma menor incidência de diabetes gestacional e ela tem também uma maior incidência de parto prematuro, ou seja, do bebê nascer antes das 38 semanas, certo? Certo. Então, E muito aí, que eu ia falar sobre isso mesmo agora. No caso, é indicado o ácido fólico para todas as mulheres, sim. independente da idade, da situação? Independente da idade, todas as mulheres que planejam engravidar ou que estão grávidas, elas devem fazer o uso do ácido fólico durante todo o período gestacional. Não existe variação de doses para uma ou para outra. A dose que a gente utiliza é a mesma. Sim. Ah, tá. E no caso, ele é tomado só no período da gravidez ou ele deve ser, deve iniciar antes de engravidar? Como eu disse, assim que ela planeja engravidar, que ela procura um médico para fazer exames, a gente já prescreve. Normalmente é assim, quando ela Certo, procura, a gente solicita os exames e já prescreve o ácido fólico. Tipo assim, eu certo. vou parar de usar o método contraceptivo, vou parar de tomar pílula, vou te retirar o DIU. Então você vai começar Aham, a usar o ácido fólico a partir desse momento, certo? É certo. fundamental isso. Tá. Excelente, pessoal, tá vendo? E às vezes falta informação, né? Engravida, às vezes, sem planejar, não fala com o médico. Então, a gente precisa realmente ter esses cuidados aí, porque tudo colabora, né? Se já existem Sim, coisas que podem colaborar, por que não utilizar, né? sim, sem dúvida. Mas então, Agora, doutor agora Luiz, tem, deixa eu pontuar uma coisa que é muito interessante também. A avaliação nutricional da mulher que quer engravidar ou da gestante é muito importante, né? Mas principalmente daquela que quer engravidar. Hoje, a gente trabalha com o índice de massa corpórea, que você deve conhecer muito bem, o IMC, tá? Então, a gente trabalha com aquela tabelinha. Porque antigamente dizia-se que a grávida deveria comer por dois, né? Hoje é por meio. Eu sempre falo, hoje é por meio, né? Não é nem mas por isso é um, é por difícil meio. demais. Eu sei que é, a gente convive com isso. Mas a gente sabe que a dieta da grávida, ela deve ser em torno de 1.800 calorias, não mais que isso, diferente de uma não grávida que chega a Certo. 3.000, 3.500, né? Pelo risco, inclusive, de Uhum. desenvolver o diabetes gestacional, principalmente se ela tem mais de 40 anos, e também pelo risco de ela Sim. ganhar um peso muito acentuado, né? A gente sabe que a Uhum. obesidade é de risco para várias coisas também durante a gravidez, tá? Mas então a gente tem que colocar aquela mulher no padrão, tá? Se ela procura acima do peso, a gente orienta também, olha, vamos fazer uma dieta, uma atividade física e tal, para que você engravide de forma mais rápida, mais saudável e tenha uma gravidez mais saudável. Agora é interessante notar, Sim. Adriane, que quando a gente analisa determinados povos, né, em relação à fertilidade, a natureza é sábia, né? Quando a espécie está em extinção, a natureza quer que ela perpetue. Tá? Então, as mulheres magras, elas têm uma maior facilidade de engravidar do que as que estão acima do peso, independente se antes e depois dos 40 anos. Por que que isso acontece? Porque Certo. como ela está magra ou às vezes abaixo do peso, a natureza interpreta que a raça vai ser extinta, que aquela mulher está definhando. Uhum. Então a fertilidade dela Certo. aumenta. Isso é muito visível, por exemplo, nas populações africanas, né? Que é aquele povo da África subsaariana que passam fome e tudo, o tanto de crianças que aquele povo tem. Né? E em países onde Uhum. predomina a obesidade, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde mais de 50% da população é obesa, o índice de fertilidade tem caído. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção da paciente no consultório. Perder peso. Isso aí eu desconhecia, realmente, muito interessante. É É, verdade. muito bacana. Bom, e agora, em relação a essa questão aí, né, especificamente da mulher acima de 40, quais os cuidados necessários e principais quando ela resolve engravidar? Quais os cuidados que ela deve fazer, né? Os primeiros cuidados que ela deve ter. Tá, então a gente tem que pontuar que depois dos 40 anos é tido como uma gravidez de alto risco. Isso essa mulher ela vai exigir um número maior de consultas.
tanto do obstetra, a gente, se ela está com IMC alterado, a gente nunca fala gorda, né? Porque se chamar gorda, a gente pode estar ofendendo. Normalmente eu falo, olha, seu IMC está alterado para mais, seu índice de massa corpórea está elevado. Então, uma forma mais elegante de você colocar a questão. Você pede, você pede o apoio de uma nutricionista, né, para colocar ela dentro do padrão, né? Estimula a atividade física, às vezes até contratar um personal, né? Hoje está na moda ter um personal, para acompanhá-la, para ela ter atividade física. A gente sabe que a atividade física ela melhora toda a dinâmica do organismo, né? Tanto a parte cardiovascular, respiratória, a captação de oxigênio e tal, e vai propiciar para essa gestante uma gravidez mais tranquila, mais saudável. Então, principalmente depois de 40 anos, a nutricionista, a atividade física e os cuidados que são mais frequentes em relação ao obstetra, consultas mais precoces, não com intervalo de 30 dias, mas às vezes 15, tá? Os exames são mais elaborados, a gente pede mais exames, porque, como eu disse, é uma faixa de risco, né? Então você tem que estar sempre pesquisando em busca do diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia. Ela tem uma facilidade maior de fazer algumas infecções também, principalmente infecção urinária. Então a gente tem que estar sempre triando essas coisas, tá? Então, digamos que é um pré-natal mais intensivo para essa gestante depois de 40. Tá? Pois é, e era essa pergunta que eu ia fazer, né, em relação a essa questão desse pré-natal, né, e agora eu já acabei de descobrir que ele realmente é diferente, ele acaba sendo um pouco mais intenso mesmo, né, do que quando é uma mulher mais jovem, né. Exatamente. E geralmente, na hora do parto, né, no caso de acima dos 40, há uma indicação para uma cesárea ou também pode ocorrer parto normal, vai depender da gestação e da mãe, enfim, dos estados, né, de saúde? Sim, boa pergunta. É claro, a gente se preocupa muito com isso, né? Se aquela mulher, depois dos 40, está grávida e ela já teve parto normal, 1, 2, às vezes 3, né? Hoje a gente não vê isso mais, né? Porque limitaram o número de filhos, né? Parece que ter mãe de 2 filhos é uma coisa do outro mundo, mas antigamente a gente... Eu já tive uma senhorinha no consultório, Adriane, que ela teve simplesmente 21 filhos. 21 filhos. Santo Deus. Ela ficou a vida inteira grávida. Hoje em dia a gente não vê isso mais, né? Os casais estão optando por ter 2 filhos, 3 no máximo, isso quando vai. Eu costumo brincar... minha avó teve 17 filhos e eles são todos vivos até hoje. Olha, devia ser difícil até lembrar o nome, né, de todos, porque é muita gente, né? Tem que pensar. Em relação ao parto, a indicação é obstétrica. Você vai avaliar, isso vale tanto para aquelas acima dos 40 e também abaixo, vai avaliar a pelve, né? Se ela tem uma pelve favorável para ter o parto normal, o obstetra sabe fazer isso, fazer essa avaliação de forma adequada. Mas principalmente você tem que ver se aquela gravidez não está com alguma comorbidade, se não tem alguma patologia que está ali latente ou já manifesta, tá? Porque na grande maioria das vezes você tem que antecipar esses partos, porque o neném pode sofrer algum grau de sofrimento, como eu disse, não está crescendo de forma adequada. Outra situação frequente que a gente encontra é o líquido amniótico, costuma reduzir, e a gente sabe que o líquido amniótico, o líquido que está na bolsa, ele é essencial para o desenvolvimento do bebê. Tá? Então, são situações que você vai deparar e que, na grande maioria, você tem que antecipar esse parto. Você não pode ficar esperando. Uma gravidez ela é considerada completa quando ela chega a 38 semanas. Né? O ideal seria 40. Quando a gente calcula aquela data que a mulher vai dar à luz, a gente calcula 40 semanas. E os livros falam que você pode esperar até 42 semanas para ter o parto normal. Na mulher, depois dos 40 anos, a gente não faz isso. Porque a gente sabe que se você ficar esperando muito, esse bebê pode entrar em algum grau de sofrimento, né? E isso trazer algum prejuízo para ele. Mas, é claro, essa mulher pode ter parto normal, sim. E não tem contraindicação. O que vai definir se vai ser o parto normal ou não,
como eu disse, alguma comorbidade que ela pode estar apresentando ou foi desencadeada durante esse pré-natal, tanto da parte dela quanto do Certo, bebê. Porque se é uma paciente, por exemplo, com pré-eclâmpsia, que está difícil de eu cuidar, ela está com a pressão alta, está difícil, é claro que eu vou indicar uma cesariana, não vou correr o risco de ela ter uma convulsão e às vezes chegar até a morte. Então eu vou agir antes. Eu sim, pesquiso a maturidade daquele bebê, o bebê está pronto para nascer, aí sim vamos fazer cesariana antes que as coisas compliquem, certo? certo. Muito bom, muito bom. Você tinha falado alguma coisa que, se a gente tivesse tempo, você ia voltar a falar e agora eu me esqueci, você lembra? Não Você sei. citou alguma coisa? Mas se você quiser, eu falo alguma coisa. É porque eu lembro que você falou, olha, nesse der certo a gente ainda vai falar. Eu lembro que você citou alguma situação específica, mas agora falhou a memória aqui o que que era. Eu também perdi. Tá? Entendeu, né? Uhum. Não, tranquilo. O que que você acha que seria importante você ainda colocar aí para que as pessoas fiquem cientes, né? Principalmente quem está aí, que solicitou, quem vai assistir depois, Certo. sobre essa questão, né? O que eu quero colocar é que, primeiro, se é um sonho engravidar, mesmo que você tenha 40, 41, 45, realize esse sonho. As pessoas às vezes Sim. têm muito preconceito em relação ao óvulo doado, né? Eu costumo falar para elas, a gente convive muito com esse consultório, eu costumo falar para elas que depois que nasce seu filho, não tem como, né? Independente se aquele óvulo é doado, Uhum. se não é, aquilo partiu de você, nasceu de você. A hora que você vê aquela criaturinha, não tem como. É seu filho, você vai cuidar, você vai zelar, independente Uhum. da genética. Isso é uma coisa Sim. pontual. Então, a mulher nunca deve desistir do seu sonho, tá? Mas ela deve levar em consideração também todos esses aspectos que eu coloquei em relação aos riscos, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Que isso é importante. Uhum. Ela precisa de uma avaliação Uhum. para ver se o organismo dela está rígido, né? Se ela está saudável para suportar aquela gravidez. Eu não sei se você Certo. sabe, mas aqui no Brasil, as clínicas de fertilidade, elas trabalham com limite de idade até 50 anos. Tá? Não sei se você me Uhum. entendeu. Eu falei que depois dos 44 anos, 86% das mulheres que engravidam com seus óvulos têm risco de uma formação Uhum. genética do bebê. Certo. Mas Sim. ela pode Uhum. engravidar, as clínicas aceitam pacientes até os 50 anos de idade, mas aí já é com óvulo Certo. doado, tá? Ou o embrião Certo. Sim. adotado, ou embrião adotado, é Sim. assim que a gente coloca. Uhum. Então, aí sim, ela Certo. pode realizar esse desejo dela, né? E é interessante que as Uhum. clínicas de fertilidade, quando a mulher vai para adoção de um óvulo ou de um embrião, ela passa por um questionário e ali naquele banco de óvulos tem os ovos, eles são divididos com perfis diferentes. Então, eles vão Certo. escolher um óvulo que que se adeque ao perfil daquela mulher. Por exemplo, em relação à cor da Sim. pele, à cor do cabelo, à cor dos olhos, Uhum. né? Para que o bebê venha o mais possível parecido com ela. Então, os bancos, tanto Certo. doação de óvulo quanto de espermatozoides, eles têm essa preocupação. E a gente tem que É quebrar esse muito bacana. preconceito de que a mulher, ela não deve adotar óvulo porque não sabe da personalidade daquele indivíduo. Ora, personalidade e caráter, eles são formados com a criação, né? Então, Sim, você com pode moldar certeza. o indivíduo, o filho, da forma que você quiser. Você pode transformar o seu filho num bandido, você pode Uhum. transformar o seu filho numa pessoa muito boa na vida, muito certa na vida. Então, vai Sim. depender da criação. Então, é esse fator É. genético que as mulheres às vezes têm medo de pegar, porque não sabe de onde veio, quem era a mãe, quem era o pai, né? No caso de adoção de um Uhum. embrião. Isso tem que ser desmistificado. Tá? E eu chamaria Sim. atenção também para adoção, Adriano. Eu acho muito. Quando eu vejo falar em adoção, eu fico até emocionado quando o casal se propõe a isso, né? Eu vou Eu comentar um também. caso. Eu vou comentar um caso que eu já tive no consultório também, uma paciente que tentou engravidar de forma espontânea, com tratamentos, ela esperou até os 38 anos, tá, para ter filho. Uhum. Primeiro construiu a carreira e depois é que ela pensou em engravidar. Tá?
E ela não conseguiu. Ela fez tratamentos em Uberlândia, ela fez tratamentos em Belo Horizonte, ela fez tratamentos em São Paulo. Eu sei que no total foram 6 bebês de proveta que ela fez, 6 filhos, e nenhum vingou. Tá? Então ela chegava no consultório toda chorosa, com a personalidade fragilizada, né, deprimida e tal. E eu sempre propunha para ela a adoção. Até que um dia ela Certo. aceitou. Ela adotou um garotinho, eu me lembro bem, em torno de 3 meses, tinha um garoto na época, e a vida dela e do marido transformou de forma total, tá? E depois que esse garotinho fez 1 ano, não satisfeita, ela adotou uma garotinha, porque o sonho dela era ter um casal. E ela tem a felicidade Certo. plena com esses 2 filhos, né? Então, a gente tem que Maravilhoso. colocar isso, porque a adoção, além de ser um ato muito grande de amor, de estar ajudando o ser humano, ajudando o próximo, vai te trazer uma recompensa, uma felicidade, talvez a maior riqueza da sua vida, que é ter um filho, né? Eu costumo brincar, falar que filho é presente de Deus, né? E nessa minha carreira de obstetrícia, eu já fiz alguns cálculos, eu já pus no mundo, desde o meu período de estudante na residência médica até o momento, em torno de 5.000 crianças, tá? Que eu já trouxe ao mundo. Nossa, que maravilha. Muito, muito bebê, né? E É. cada um que nasce é uma emoção diferente, você não fica insensível. Seja parto normal, seja cesariana, na hora que se tira aquele bebezinho ali, você vê o rostinho dele, vê o choro e Deve ser tal, você maravilhoso. partilha daquele momento do casal. Então, é uma profissão Uhum. que é muito gratificante, que eu gosto muito de exercer. Tá? Maravilhoso, maravilhoso depoimento. Bom, doutor Filosofei um Carlos, a pouco, gente né? não tem, Filosofei um a pouco. gente, a gente não tem muito tempo mais, mas é isso, pessoal. Eu compartilho de tudo isso que ele falou, sabe? Eu acho que sonhos existem para serem realizados, né? E o mais importante é que hoje a gente tem tecnologia, a gente tem profissionais para isso, né? Então a gente precisa realmente ceder aos preconceitos, né? E Sim. criar aí uma mudança de paradigma que foi colocada dentro da gente pela cultura, pela sociedade. E hoje não tem isso mais. Eu acho que cada pessoa tem que buscar ser feliz, né? E construir realmente a sua felicidade. Isso, gente, a gente veio aqui para ser feliz, eu falo isso todos os dias. Ninguém está aqui para sofrer, né? Problemas existem, existiram e vão continuar existindo. Mas se você sonha, busca, nunca, nunca deixa de buscar, né? Doutor Entendi. Carlos, acho que a gente vai ter que ir finalizando, porque senão eles vão acabar nos cortando, né? E eu te agradeço muito, tá? Eu fiquei realmente muito feliz, aprendi muito aqui hoje Que bom. e fiquei muito emocionada de ver aí esse depoimento seu, dessa quantidade de crianças que vieram ao mundo pelas suas mãos. E deve ser a coisa mais maravilhosa mesmo, porque não É, tem nada melhor que, Adriano, né, tem mais uma coisa ter também essa possibilidade. que sempre eu gosto de falar. A minha irmã Márcia, eu vi que ela está aí na live, mas eu tenho 6 sobrinhos, né? Os filhos da Márcia são 3, inclusive. E todos os 6 sobrinhos nasceram nas minhas mãos. Eu tenho esse orgulho. Pois é, Muito bom. maravilhoso. Eu queria dizer que eu estou É à disposição. maravilhoso. Eu estou à disposição quando você quiser solicitar qualquer algum tema que seja da área de ginecologia Certo. obstetrícia e até de filosofia. Eu estou à disposição para Sim, você, excelente também, tá bom? Foi um excelente. prazer muito grande participar da Muito. sua live, tá? E boa noite para todos, um grande abraço para todo mundo. Bom, te agradeço muito mesmo, porque afinal de contas você me deu a grata satisfação e honra de ter você aqui hoje, sem sequer a gente se conhecer, É né? verdade. Então, assim, para mim é realmente muito gratificante. Te agradeço muito, tá? Um grande abraço, que Deus continue te abençoando, né? Pessoal, um grande beijo para todos vocês, tá? Desejo paz e bem para todos vocês e para suas famílias, tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Bacana. todos com Deus.
Se Tchau, cuidem e fiquem tchau. bem.